Tá chegando a hora da gente registrar novos lendários Dynamax no Pokémon GO, porque Latios e Latias estão chegando aí no jogo no dia 26 de julho, às 6 horas da manhã. Eles vão embora no dia seguinte, no dia 27 de julho, às 9 horas da noite, tá? A gente vai ter rotação das batalhas Max durante o sábado e domingo, e algumas vão aparecer Latios e Latias. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como que você derrota facilmente esses Pokémon e também para que esses dois são úteis no Pokémon GO. Vamos começar falando dos bônus desse evento, meus amigos. A gente vai ter aumento do limite de coleta de partículas Max aí para 1.600, né? Tanto no sábado quanto no domingo. Ao invés de você coletar 800, você vai coletar o dobro aí. Os pontos de poder fornecerão 800 partículas Max assim que você coletar as partículas em cada um deles. E também os pontos de energia serão atualizados com maior frequência, tá? A gente também vai ter 1/4 na distância para receber partículas Max daquela aventura, né? Aqueles 2 km que você anda, você vai precisar andar só 500 metros para receber partículas Max, no caso aquelas 300 partículas Max. E a partir da segunda-feira, do dia 21 de julho, às 6 horas da manhã, já está valendo bônus de 3/4 no custo de partículas Max para desbloquear ou fortalecer um movimento Max. Então você vai gastar um pouquinho menos de partículas para estar upando o nível dos seus golpes Max, escudo Max, cura Max dos seus Pokémon aí, tá? Então esses aí são os bônus. A gente também vai ter uma pesquisa temporária aí na segunda-feira, a partir do dia 21 de julho, às 6 horas da manhã. Você já deve ter recebido essa pesquisa aí. E no caso, vai até dia 27 de julho, às 9 horas da noite. Essa pesquisa vai te dar como uma das recompensas um Gastly Dynamax, que vai ser muito útil para a gente utilizar no Latios e Latias, que eu vou mostrar já já. Vamos começar aqui falando da preparação para as batalhas Max aí do Latios e Latias, né? São novos lendários do Dynamax chegando no Pokémon GO. E a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: combine com a sua comunidade, com a galerinha que vai fazer com vocês aí essas batalhas Max de um dia antes no sábado, ou então um dia antes no domingo, né? Ou sexta ou sábado aí, para vocês colocarem Pokémon nos Power Spots que vocês vão fazer as batalhas no dia seguinte. Por quê? De preferência, coloque na sexta e já faça o evento no sábado, porque senão vai correr o risco de você ter rotação de Latios e Latias. Você vai ter que ficar esperando para fazer um Pokémon mais fraco, né? Então faça esses Dynamax fraquinhos aí, né? Nível 1, 2 ou 3 aí, para colocar Pokémon nos Power Spot. A partir do momento que tem 4 Pokémon no Power Spot, vocês ganham 18% a mais de bônus de ataque, tá? Vai dar aqueles bônus de luvinha lá, vai ter 3 luvinhas. Para conseguir o bônus máximo, que é 4 luvinhas de box aí, né? Você vai precisar de 15 Pokémon no Power Spot, ou seja, 15 treinadores, que vai te conceder 20% a mais de dano. Mais 18% já tá de bom tamanho. É muito interessante que você tente pegar pelo menos 4 treinadores para colocar os Pokémon no Power Spot um dia antes, tá? Vale lembrar que o custo de partículas Max para fazer essas batalhas Dynamax são 800 partículas, tá? Então é bem interessante você continuar juntando aí durante a semana para você ter partículas Max tanto na semana quanto no final de semana também. E é claro, não custa relembrar, você consegue desviar, e é muito importante que você faça, de alguns ataques do chefe da batalha Max, tá? Os ataques de dano em área você não consegue desviar, ele vai pegar nos 4 Pokémon ali do lobby, você não consegue desviar, mas aquele ataque focado que fica os 3 risquinhos na cabeça do seu Pokémon, você consegue desviar. Assim que aparecer os 3 risquinhos amarelos na cabeça do seu Pokémon, você arrasta para o lado rapidamente, e aí você vai tomar menos dano daquele golpe. Você não vai ser imune ao golpe, vai reduzir o dano que você vai receber desviando do golpe. É muito interessante você conseguir desviar aí com os Pokémons defensivos para você manter eles mais tempo em campo, né? E já vou explicar o porquê disso. E é claro, você não pode esquecer que essas batalhas não são batalhas Gigamax, tá? São batalhas Dynamax, que no
no caso comportam apenas 4 treinadores no máximo, tá? Então 4 pessoas para conseguir fazer esses lendários. Você não vai conseguir ser carregado nessas batalhas, então é importante que você faça um time bom para ajudar seus amigos, porque Latios e Latias eles são bem mais complicadinhos do que os pássaros lendários que já vieram, que os cães lendários também, e eu vou explicar o porquê disso. Então prepare seu time, batalha com 4 pessoas no máximo e vai dar trabalho se você não preparar o time, tá? E para preparação do seu time, no caso, você vai ter que conhecer o Latios e Latias aqui, né? Eles são tipo dragão e psíquico, todos dois, então eles têm fraquezas simples aí, ó, tipo inseto, sombrio, dragão, fada, fantasma e gelo, tá? 6 fraquezas simples aí. O 100% do Latios, assim que você tentar capturar aí nessas batalhas, você vai saber, né? É 21,78. Não temos a influência no clima nas batalhas Max, nem para as batalhas Dynamax, nem Gigamax, então não tem influência no clima, tá? Então só tem um CP de 100%. Vou deixar na tela para você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante aí do Latios, né? Ele fica esverdeado no lugar da cor azul tradicional dele, eu acho muito bonitinho, gosto bastante. E lembrando que a chance de Shine em qualquer batalha Max lendária, qualquer raid lendária também é 1 a cada 20, então aqui se aplica também, tá? 1 a cada 20 mais ou menos. Eu não vou repetir na parte da Latias porque é a mesma coisa. Já a Latias, pessoal, 100% sem influência no clima, né? Porque não tem clima, como eu falei pra vocês, é 20,06 o CP da Latias 100%. E também vou deixar na tela pra você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante da Latias. Ela sai do tom de vermelho e vai pra um tom de amarelo, muito bonito, gosto bastante. Não tenho o Shine dela, o Latias eu tenho, então vou tentar pegar o Shine da Latias. Boa sorte pra você que vai tentar também. Vamos falar agora, pessoal, dos melhores Pokémon pra você bater nessas batalhas Max aí. É claro, a gente sempre separa aqui entre defensores e atacantes, né? O defensor é aquele Pokémon que vai ficar em campo só dando golpe ágil. Você não utiliza golpe carregado de maneira nenhuma nessas batalhas Max, tá? Tanto as batalhas Max lendárias quanto Gigamax, você só vai utilizar os golpes ágeis, de preferência aqueles golpes ágeis de meio segundo, porque enche mais rápido o medidor Max para você trocar para o atacante, e aí sim você vai dar golpe Max para tirar dano efetivo aí no chefe da batalha Max. Então não dê golpe carregado de maneira nenhuma. Geralmente a gente monta times aí com 2 defensores e 1 atacante, porque os defensores vão ser aquela esponja de dano, vai ser aquele Pokémon que vai ser surrado em campo, e o único atacante só vai entrar em campo quando tiver aqueles 3 turnos Max lá, quando o Pokémon for crescer, tá? Então, bem importante aí você focar nessa estratégia. A Blissey é a melhor defensora disparada, esse bicho é muito forte, pessoal. Pancada como golpe ágil da Blissey, é um golpe de meio segundo. Temos também 2 defensores muito competentes, principalmente o Zamazenta, tá? O Zasha também é bom, mas não, o Zamazenta é muito superior quando o assunto é defesa. Guard Metal é o melhor golpe para os 2 aí. E também a gente tem o Metagross, que é um tanque de guerra, um Pokémon muito defensivo, muito bom para segurar os golpes aí do Latios e da Latias, principalmente porque Latios e Latias tem golpes dragões, golpes psíquicos também, tá? Então muito legal isso daí. Cortador de Fúria é o melhor ataque pro Metagross, ele ganhou nessa temporada e agora sim ele tem um golpe de meio segundo, virou um defensor bem interessante, tá? Não esqueça, pessoal, tirando a Blissey, se você for usar Zasha, Zamazenta, Metagross ou qualquer outro, desbloqueie o escudo Max e upe o escudo Max, tá? Coloque o escudo Max no nível 3 aí pra você aguentar os danos das batalhas Max. E por que eu falei com exceção da Blissey? Porque a Blissey, como ela tem um status de vida muito alto, compensa muito mais você desbloquear a cura Max na Blissey e upar a cura Max também até o nível 3, tá? A Blissey é a única exceção nesse caso aí. Então pode fazer a cura Max da Blissey no máximo e o resto você usa escudo aí no máximo, tá bom, pessoal? Não esqueça também, fortaleça os seus Pokémon até pelo menos o nível 40, tá? Tanto os defensores quanto os atacantes, que eu já vou mostrar pra você. É imprescindível que os Pokémon estejam no nível 40 pra você tanto atacar mais quanto aguentar mais porrada aí, tá bom, pessoal? Esses aqui são os melhores defensores. Vamos passar pros atacantes mais acessíveis aqui, depois eu passo pros melhores atacantes, tá, pessoal?
é o seguinte: Garra Sombria é o melhor moveset aí pro Gengar Dynamax. Você pode colocar Lambida também, mas Lambida é golpe de legado, tá? Então Garra Sombria também é um golpe de meio segundo. Se você precisar de uma eventual emergência, você tem um golpe de meio segundo pra encher mais rapidamente o medidor max. Mas o atacante ele só vai entrar em campo, como eu falei pra vocês, pra dar os 3 golpes max, depois vai trocar de volta pro defensor, tá? Garra Sombria, como eu falei pra vocês, é o melhor golpe do Gengar. A gente também tem a Hatterene, pessoal, que é um Pokémon do tipo Fada e Psíquico. Como ela tem golpe ágil do tipo Fada aí, que é um Encantar, vai dar super eficaz em Latios e Latias, muito interessante. E também o Metagross, apesar dele não ter a tipagem inseto, né, o Cortador de Fúria vai dar super eficaz no Latios e na Latias, porque vai influenciar o golpe max e vai tornar ele do tipo inseto, tá? O Metagross é um Pokémon que tem muito ataque e mesmo que sem a tipagem inseto, ele vai dar muito dano sim em Latios e Latias, tá? Esses aí são os atacantes mais acessíveis. Não se esqueça, upe o movimento max, o golpe max até o nível 3, tá? É muito importante que você tenha atacantes com os golpes max nível 3, que faz uma diferença absurda em relação ao golpe max nível 1. Deixe sempre no nível 3. E os atacantes mais fortes aí para essas batalhas max aí, né? Pessoal, começando com Gengar Gigamax dessa vez, né? Você pode deixar o Garra Sombria nele, mas lembrando que o golpe ágil nos Pokémon Gigamax não influencia o golpe Gigamax dele, porque o golpe Gigamax ele é um golpe exclusivo daquele Pokémon. O golpe do Gengar, no caso, é do tipo fantasma, tá? Mas é só coincidência mesmo que a gente tem o Garra Sombria aqui. O Garra de Metal é o melhor ataque ágil aí pro Zacian, que é o segundo melhor atacante aí para essas batalhas max. O Zacian, apesar de não utilizar a forma Dynamax nem Gigantamax, né, ele é muito poderoso porque ele tem um ataque muito alto e o Zacian só pode ser utilizado na forma coroada nas batalhas max. O Zacian comum você não consegue usar, tá? E também, pessoal, para você que evoluiu o Cubbifu para Urshifu Single Strike, que é aquele Urshifu do tipo lutador e sombrio, você pode utilizar ele como soco enganador, como golpe ágil, que aí sim a forma Dynamax dele vai dar super eficaz em Latios e Latias por serem do tipo psíquico, tá? Bem interessante. O Urshifu ele tem um ataque muito alto, então vai dar também muito dano aí em Latios e Latias. Com relação, pessoal, ao Latios e Latias no Pokémon GO, vamos falar deles primeiro nas batalhas max, tá? A Latias, ela não vai ser um atacante tão interessante assim, porque ela tem muito mais defesa do que ataque. Então toma cuidado quando for fazer a Latias principalmente, porque ela tem uma defesa muito alta. Vai demandar um pouquinho de trabalho pra fazer, tá? Mas fica atento aí que dá pra fazer sim com a estratégia que eu tô passando aqui pra vocês, tá? A Latias como um Pokémon defensivo vai ser bem interessante aí, principalmente os Pokémon que vão ser resistidos por ela, né? Sopro do Dragão é um ataque de meio segundo, ele vai encher mais rapidamente o medidor max. E se você precisar numa eventual emergência, você usa ela como atacante, que aí vai ter o Bafo Dracônico Max aí, que vai ser influenciado pelo Sopro do Dragão, que é um golpe do tipo dragão também, tá? Então, Latias é mais pra defesa. Já o Latios, pessoal, ele é um Pokémon bem mais atacudo do que a Latias. Ele tem uma defesa também ok, mas nada assim abissal, igual a Latias tem, né? O Latios, ele tem um ataque mais alto, então ele vai ser um bom atacante do tipo psíquico. Deixa o Cabeçada Zen nele aí, né, pra influenciar o golpe max, que vai se chamar Tempestade Mental Max. Então deixa o Cabeçada Zen. O Latios vai ser bem útil da tipagem psíquica. Ele é mais forte do que o Metagross, ele tem mais ataque do que o Metagross, tá? Então se você tava com o Metagross aí do tipo psíquico, agora pode usar o Latios, que ele é mais interessante, tá? E também não temos nenhum do tipo dragão. Efetivamente a gente tem um Charizard aí, mas ele não é tipo dragão, né? Apesar de ter Sopro do Dragão, ele não é tipo dragão. Agora sim a gente tem um dragão pela primeira vez aí nas batalhas max. Você pode usar ele com Sopro do Dragão, que é o golpe ágil de meio segundo também, se você precisar de uma eventual emergência que ele defenda, né? E aí o Sopro do Dragão vai influenciar o golpe max dele, que vai ser Bafo Dracônico Max, tá? Então Latios pra ataque, Latias pra defesa, tá? Então bem interessante aí. As mega evoluções deles, pessoal, a Latias não é tão interessante assim, mas tô colocando os melhores golpes aqui pra ela, tá? A Mega Latias aí, Cabeçada Zen e Psíquico são os melhores golpes pra ela do tipo psíquico, e do tipo dragão
é Sopro do Dragão e o traje. Vale lembrar que qualquer Pokémon Dynamax que possa usar a mecânica de Mega Evolução, ele tem as duas mecânicas, tá? Então ele passa a ser um Coringa no Pokémon GO. Então você pode usar ele tanto em batalhas Max quanto para as batalhas de Raid utilizando a Mega Evolução. É óbvio que você não consegue usar a Mega Evolução nas batalhas Max e não consegue usar a forma Dynamax nas batalhas de Raid, tá? Então é só que o Pokémon pode usar as duas mecânicas aí em separado, tá bom? E já o Latios, pessoal, é um Pokémon mais interessante para bater em Raids, como ele tem um ataque maior, mas ele não é melhor que as Mega Evoluções existentes no jogo, tá? Mega Alakazam, Mega Gardevoir, essas megas aí são mais interessantes, mas mesmo assim ele é um bom Pokémon, um bom atacante do tipo Psíquico aí, né, com cabeçada Zen e Psíquico, e também um bom atacante aí do tipo Dragão, com Sopro do Dragão e Garra do Dragão. As formas normais de Latios e Latias eu não recomendo para bater em Raids, porque eles não são tão bons assim, só recomendo se você for utilizar as Mega Evoluções dos dois. Eu falei tanto de Metagross aqui neste vídeo que você com certeza quer pegar um Shine, um 100%, e tem um evento muito legal com chance de Shine aumentada do Beldum, então dá uma conferida aqui em cima para você pegar o Shinezinho dele e evoluir para Metagross. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo Live Gameplay e até mais!